E aí, aqui é o Node e imagine só, você acabou de cair no conto e vivenciará o assustador segredo da mansão mal assombrada do mestre Junji Ito. Em um certo dia no interior do Japão, um grupo de caixeiros viajantes chegou na cidade causando um alvoroço absurdo. Eles estão anunciando que o lugar mais assustador do mundo estava à espera do público. Dois garotos chamados Satoshi e Koichi são abordados por um homem de terno um tanto quanto suspeito que lhes entrega um panfleto e os convida para ir até a casa mal assombrada. Os garotos ficam intrigados com a proposta, principalmente quando o misterioso homem diz que se eles tiverem coragem de ir, ele garante que será assustador. Bem galera, olha essa cara, quem aceitaria um convite de um demente desses? Bem, os garotos vão até o local da casa e ao chegarem lá, se deparam com diversas pessoas gritando revoltadas, dizendo que o estabelecimento era totalmente mequetrefe. De longe era possível ver que o local era um lixão abandonado, com algumas placas indicando ser a mansão assombrada, puramente picareta. O público estava indignado com um preço altíssimo de entrada, então um homem misterioso de terno faz uma proposta. Eles devem pagar a entrada e ao menos experienciar os terrores da mansão. Se ainda assim acharem totalmente ridículo, ele devolve todo o dinheiro e encerra toda a apresentação, indo embora da cidade. Sendo dessa forma, os clientes se animaram e decidiram cair na lábia do homem. O primeiro rapaz entrou sozinho, todo felizão, dando até tchauzinho. Alguns minutos se passaram e o bicho saiu pela porta, todo torto, tendo um ataque de pânico. As pessoas ficam perguntando se ele está bem, mas o rapaz apenas sai gritando desesperado e foge do local. Ao que parece, o homem de terno sabe muito bem que ele encontrou alguma criatura. Não demorou nada para que o assunto se alastrasse pela cidade, e assim a polícia resolveu ir até o local conferir o que estava acontecendo. O homem de terno recebe o oficial com seu tom frio e calculista como sempre. O policial diz que tem recebido muitas denúncias de que o local tem causado pânico e efeitos colaterais terríveis nos clientes. Ele ainda diz que há denúncias de jovens acorrentados dentro do local e por isso precisa checar o interior da casa. Cordialmente, o homem de terno convida o policial para entrar e certamente ele se arrependerá dessa investigação. Ao anoitecer, os garotos seguem com uma lanterna pelo caminho da mansão. Satoshi pergunta ao amigo se ele realmente quer fazer isso, e Koichi diz que ele precisa descobrir se os boatos são verdadeiros, afinal, até a polícia foi lá, e assim, eles se embrenham pela mata e avistam ao longe a casa bizarra. Ao se aproximarem da porta de entrada, se deparam com um grande cadeado bloqueando a passagem, então eles decidem dar a volta pelos fundos. Ainda que Satoshi esteja relutante, dizendo que já foram longe demais. Porém, Koichi seguirá em frente, mesmo que sozinho. É aí que os garotos percebem que a bicicleta encostada na parede era do policial, mas por que ele havia deixado ali? De repente, uivos e gritos bizarros começam a vir de dentro da casa. Antes que pudessem se dar conta, alguém já estava atrás dos garotos. Era o homem bizarro de terno com seu charuto 24 horas por dia, perguntando o que os meninos faziam ali àquela hora da noite. Koichi vai direto ao ponto e pergunta se podem entrar na casa para ver o que há lá dentro, mas o homem está relutante, afinal já é tarde e estão fechados. Os garotos, que ainda estão apavorados e suando frio, dizem que vão embora. É aí que o homem os para e diz que admira a coragem de tentarem entrar na casa à noite e por isso ela será aberta naquele exato momento, com desconto especial só aquela hora, e diz para que entrem gratuitamente. Ah galera, olha a armadilha absurda. Mas Koichi continua decidido apesar do pânico e Satoshi diz que entra se o amigo também for. E assim eles decidem dar uma espiada e começam a ingressar naquele lugar tenebroso. Na primeira sala eles encontram uma mesa com diversas cabeças bizarras de bonecos em uma prateleira e algumas estavam cravadas em estacas. Havia também um corpo pendurado e lápides próximas a ele. Satoshi continua com a ideia de ir embora, mas logo se distrai com um amigo ao começarem a analisar as cabeças de papelão. A grande maioria, apesar de bizarras, são mal feitas e sujas, porém eles reparam na última cabeça de uma garota no final da fileira.
Aquela realmente parecia muito real e assustadora. Enquanto observavam aquele treco, o olho se abre totalmente esbugalhado e começa a soltar um riso diabólico. Os garotos tomam um tranco absurdo e a cabeça bizarra diz que não queria assustá-los e os convida para brincar. Ela diz estar ajudando seu irmão, que agora começou a gerenciar essa casa assombrada, e solta novamente suas risadas. Os garotos tentam encontrar alguma explicação para aquilo, talvez seja uma mulher com a cabeça enfiada por baixo da madeira. Enfim, eles não têm ideia do que ela está falando e avançam para a próxima sala com cautela. À sua frente, eles se deparam com uma espécie de poço e dentro há uma pessoa de kimono tradicional japonês, com a cabeça baixa. Então a criatura levanta o seu olhar. Era uma velhota banguela que começa aquele barulho bizarro como o da cabeça anterior. Ela dá as boas-vindas à casa assombrada do filho dela e diz que quando criança ele sempre foi muito difícil, mas que cresceu e acabou construindo seu próprio negócio. Ela então abaixa sua cabeça novamente e apenas diz que mais à frente estarão as exposições temáticas do inferno. Conseguiram notar um padrão entre essas criaturas, pessoal? Pois bem, vamos seguindo. Os garotos olham a placa que indica a próxima atração. Nela diz que além daquele ponto encontra-se o inferno. Ao entrar no que parecia ser uma caverna, havia um pequeno lago com uma cabeça saindo da água. O velhote diz boas-vindas à casa de seu filho, assim como a anterior. Os garotos nem dão muito atenção, eles comentam que aquilo está parecendo um negócio em família, e nem de perto é assustador. Ao verem a próxima sombra, já até brincam dizendo que é possível que seja o irmão do administrador de terno. Eles encontram um rapaz preso por cordas a uma cruz e em seu peito há flechas cravadas. Na placa há uma inscrição dizendo Inferno Crucificado. Como os garotos haviam previsto, o rapaz se identifica como o irmão do gerente, só que diferente dos familiares anteriores, esse pede ajuda para se soltar daquela cruz. Ele não aguenta mais o irmão, alguém precisa parar aquele demente. Segundo ele, quando criança, seu irmão tentava amaldiçoar todos à sua volta, e vocês certamente devem saber de quem ele está falando. Porém, quando o menino cresceu, seus poderes ficaram ainda mais perversos e assim aprisionou toda sua família naquela casa. Eles estão ali sobre um feitiço, não porque querem. Sim, os viajantes caixeiros eram os 4 membros da família enfeitiçados lá no começo. Enfim, o rapaz alerta aos garotos que não avancem mais na casa, pois pouco à frente está o filho acorrentado de seu irmão, fruto do amor de um caso bizarro que ele se envolveu. Ele diz ainda que o filho é completamente assustador, afinal, não poderia sair nada normal daquele casal. A mulher é tão monstruosa que seu irmão vaga de cidade em cidade, fazendo esses shows mal assombrados só para fugir da esposa. Provavelmente ela está lá fora agora, procurando seu marido que ousou levar seu filho embora. É agora que absolutamente do nada pregos voam na direção do rapaz e cravam na cruz. Todos se assustam e olham de onde veio aquilo. Era o seu irmão, o gerente misterioso. Com toda sua frieza, começa a questionar o irmão. E reparem só nesse prego saindo do canto de sua boca. Bem, se havia alguma dúvida para vocês, agora está claro como a água. Esse sorrisinho e os pregos nos lugares dos dentes. Sim, galera, o gerente é o maldito Souichi adulto. Ele diz ao irmão que tirou os olhos um segundo dele e já estava tentando traí-lo, mas adverte que de nada adianta, pois lembra que o rapaz ficará preso para sempre trabalhando em sua casa. E o irmão acaba apenas concordando, com medo de punições mais severas e diabólicas. Assim, os garotos concordam que devem seguir em frente, aquilo estava esquizofrênico demais. Conforme avançam na casa, o ambiente piorou ainda mais. Olhos e bocas surgiram nas paredes, assim como braços brotando do chão. Eles estavam certos que precisavam sair dali imediatamente. Em meio às lápides era possível ouvir um barulho estranho. Os garotos focaram seus olhos na escuridão mais à frente. Ao que parece, era o tal garoto acorrentado, que estava de costas se alimentando de alguma coisa. Ao se aproximarem, veio o choque, acompanhado de um desespero atormentador. Eles puderam ver o policial que entrou mais cedo na casa, totalmente em pedaços, sendo completamente devorado pela criatura, que enquanto degustava um pedaço da perna, começou a se virar lentamente para eles. Será
será uma referência incrível que Junji Ito fez ao primeiro Resident Evil. Seria irado, hein, galera? Enfim, assim que o bicho se vira, você pode ver a magnitude da demência. Este é o filho de Souichi com a tal mãe monstruosa. E sim, ele parece muito a mãe dele, com diversas presas na boca e um longo nariz pontudo. Os garotos gritam desesperados, a criatura começa a rosnar diabolicamente e tenta se soltar de suas correntes presas no tornozelo, chamando os jovens para perto dele, dizendo claramente que está com fome e deseja devorá-los vivos, babando e sedento pela carne e o sangue pulsante. A criatura solta a risada como a de seu pai e tenta alcançar os garotos. Koichi grita para Satoshi correr, mas o garoto tem a perna agarrada pelo demente. O bicho segura nas roupas de Satoshi, que começa a gritar desesperado pela ajuda do amigo. Mas era tarde demais, a criatura já estava pronta para rasgar a sua presa e crava uma mordida mortal no pescoço de Satoshi. Koichi ficou tão apavorado vendo seu amigo ser devorado vivo que saiu correndo a toda velocidade da casa. Porém, alguém gritou para que ele parasse. Era Souichi vindo logo atrás com suas risadas. Ele diz que é uma pena, mas que todos que encontraram seu segredo devem ser eliminados. E assim começa a disparar sua chuva de pregos com a boca. Koichi corre desesperado e tenta se esquivar, mas leva um prego bem no meio da retaguarda. Souichi realmente sabe ser maligno. Foram só mais alguns metros para que o garoto caísse de tanta dor, implorando para que alguém o ajudasse. Mas Souichi já estava atrás dele, dizendo para que continuasse gritando o tanto quanto quisesse. Já era certo o fim de Koichi, até que o endiabrado dos pregos nota que havia algo à sua frente e fica completamente em choque. Olha o tamanho dessa silhueta, pessoal. Os dois olham chocados para a criatura de mais de 3 metros que está parada na escuridão. Sim, meus caros, essa é a esposa de Souichi, Fushi-san, a modelo dos seus piores pesadelos. Ela fixamente olha para Souichi e diz que finalmente o encontrou. Se ele fugir mais uma vez, ela terá de matá-lo. Fushi agarra Souichi, que está em estado de pânico, e o leva pendurado como uma simples bolsa para dentro da escuridão. Já Koichi fica lá congelado de tanto desespero. Ele definitivamente não conseguiu entender nada o que houve aquela noite. E ainda no dia seguinte voltou para ver a mansão assombrada, que agora estava novamente deserta, como se aquilo nunca tivesse acontecido. E tanto o policial como seu amigo Satoshi nunca mais foram vistos de novo. E assim encerra-se esse conto tenebroso de Junji Ito. Vejo vocês no próximo recap de mangá. Até lá!